O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Segunda seção, os símbolos da fé. Este é o segundo vídeo do parágrafo 7, a queda, do artigo 1 do capítulo 1, creio em Deus Pai. Vinde Espírito Santo e purificai o nosso coração. O pecado original. A prova da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem e constituiu-o na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que o comeres, morrerás. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. O primeiro pecado do homem. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo o pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio a Deus, e com isso desprezou a Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente, entre aspas, divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. A Escritura refere as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Têm medo daquele Deus, de quem se fizeram uma falsa imagem, a de um Deus ciumento das suas prerrogativas. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se, para o homem, estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte
faz a sua entrada na história da humanidade. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim, na pessoa de Abel, a corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando conhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a sua ordenação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem o afirma. Pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Assim, como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão e o fato de ele nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos infectados e que é a morte da alma. A partir desta certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, como um só corpo do único homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos, pela revelação, que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação,
Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana que eles vão transmitir num estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado. Por analogia, é um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem em qualquer descendente de Adão caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado, inclinação para o mal que se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida sobretudo no século V, particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, por oposição à Reforma Protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural da sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Reduzia a influência do pecado de Adão a de um simples mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, concupiscência, a qual seria invencível. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado quanto ao pecado original, no Segundo Concílio de Orange, em 529, e no Concílio de Trento, em 1546. Um duro combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada à da redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão sobre o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, no seu conjunto, uma condição pecadora que pode ser designada pela expressão de São João, o pecado do mundo. Esta expressão significa também a influência negativa que as situações comunitárias
e as estruturas sociais, que são o fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. Esta dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, transforma a vida do homem num combate. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens a dedurar, o Senhor nos disse, até ao último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.